as posições que mais pagam dividendos, acho que é até mais importante. Então, para quem não sabe, todos os dados, né, todas as informações sobre as empresas são públicas e estão no site do GRI. Então, se você digitar no Google, Banco do Brasil, RI, Sim. IRB, RI, Itaú, RI, né? Qualquer empresa da Bolsa que esteja listada, mais o RI na frente, tem o site lá de relações com investidores, que você tem acesso a todas as informações possíveis, né? E que o investidor precisa ter acesso. Então, baseado nisso, nessas informações que são públicas, mas que vocês precisam ter um interesse de ir atrás, o que a gente busca analisar ali, né? Como eu disse, boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. Sim. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa. Toda empresa tem o seu preço. Seu preço justo, né? Claro, isso se você segue o Value Investing, né? Que é a bíblia, né, dos investidores de longo prazo, né? Costuma ser. Então, pensando em preço, o que é muito importante para o investidor? Seria, assim, incabível dizer aqui para vocês, vocês trabalham, obviamente, vocês têm que acompanhar a bolsa todos os dias, toda hora, ficar ali obcecado e tentar comprar na mínima. Isso é impossível, nem quem trabalha com o mercado Sim. consegue acertar ali né, da mosca voando. Não dá, impossível. Então, a nossa preocupação foi, do Barsi na época também, foi desenvolver o que eu vou olhar para pelo menos não pagar caro por uma ação. Porque assim, se eu já sei que eu já não vou conseguir acertar o fundo, eu pelo menos preciso estabelecer ali o máximo que eu posso pagar por uma ação para eu receber ali alguma coisa que eu estou disposto. Então, qual foi o filtro que ele começou a usar? 6% ao ano só em dividendos. Às vezes as pessoas falam, putz, mas não é muito pouco, mas a gente está falando só de dividendos. Lembrando que se o dividendo deriva do lucro e o lucro ao longo do tempo é corrigido por inflação, a gente está falando de uma métrica real. Então, ele não é 100% comparável com uma Selic, por exemplo. Da Selic, você tira o IPCA e aí você tem a taxa de juros real. É com esse que a gente tem que comparar. Claro, no longo prazo é isso que faz sentido. Então, 6% é o teto. É o mínimo que eu quero receber. Com esse mínimo que eu quero receber, o que eu faço? Eu vou lá no site do RI, eu vejo a média, então isso é muito fácil, você vai somar os dividendos por ação em cada ano, divide por 5 ou 6, depende de quantos anos você analisar, você vai chegar ali na média de quanto mais ou menos essa empresa pagou nos últimos 5 anos. E dividir por 6%, 0,06. O que essa formulinha vai te cuspir ali? Que número é esse? Que é muito importante saber interpretar. É o preço teto. Então, esse preço teto é a minha margem de segurança, é o máximo que eu vou poder pagar por determinada ação para receber aquele mínimo de 6% ao ano em dividendos. Então, esse é basicamente o indicador que a gente sempre está olhando, né? Um dos principais? É um dos principais, na hora de tomar a decisão de comprar. Claro que antes de tomar a decisão de comprar o ativo, você precisa analisar a qualidade. Então, aí vem toda uma análise contábil. Então, você precisa analisar não só os múltiplos, mas também EBITDA, endividamento, liquidez, né? Todo aquele fluxo de caixa. Então, tem toda uma análise por trás. Estou falando já dos finalmente, né? Sim. Então, as pessoas acham que a gente faz um filtro por dividendo, que está pagando mais no momento. Não, a gente gosta de histórico. Não necessariamente o que está pagando mais agora vai ser o que vai pagar no futuro. Então, por exemplo, a Taesa é uma que está sempre no top 10 das boas pagadoras. Está pagando muito bem agora, a tendência é que continue. Não nesse nível, porque depende muito do IGPM, né? Tende a uma normalização, mas eu não tenho dúvida que vai continuar ali pelo menos no top 10 nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, como foi no passado, né? Então, é isso que a gente faz. A gente sempre está acompanhando esses números, que eles não ficam mudando toda hora. Eles só vão mudando se tem alguma mudança de perspectiva. Então, por exemplo, o Banco do Brasil pagava 30%, esse ano determinou que vai pagar 40% de payout, vai distribuir 40% do lucro. Opa, mudou meu preço teto, porque vai mudar o dividendo por ação que ela vai pagar, né? Então, você pode desenvolver duas métricas. Uma pergunta aqui, Luiz, ainda dá tempo de comprar Banco do Brasil? O que você acha? Olha, sempre dá tempo. A gente tem duas análises aqui, né? O pessoal se atém muito ao fato de ser uma controlada pela União, né? Então tem a influência política. Mas é um banco, assim, cujo estatuto, cujas regras de governança
tem dado uma certa blindagem, né? Eu acho que de 2016 para cá, pelo menos tem se tentado isso, né? Se conquistar isso com a lei das estatais, uma maior segurança jurídica, Sim. né? Um comprometimento dos administradores, até uma política mais rígida de indicação pelo governo desses candidatos que sentam nos conselhos de administração, né? Então, hoje não é qualquer Zé Mané de qualquer partido que sentam nos conselhos de administração. São conselheiros também independentes, de carreira, pessoas experientes e que, obviamente, também estão preocupadas com as suas reputações. Então, são pessoas que, teoricamente, têm um incentivo de tomar boas decisões para as empresas e para os acionistas que eles também representam. Então, eu acho que quando você tem ali investidores mais atentos, né, mercado prestando atenção nas estatais e administradores que estão, de fato, tomando decisões em prol da empresa e não do governo, do controlador, fins populistas, enfim, você tem ali melhores empresas, empresas com melhores governança. Não estamos ainda no céu, obviamente, muita coisa a melhorar, mas a gente evoluiu muito nesses últimos 5 anos. Vide, por exemplo, o que aconteceu com a Eletrobras, né? Sim. E toda a agenda de privatização que tá um pouquinho Aos engasgada. poucos, né? Mas aos poucos a tá. gente tá evoluindo. Mas, poxa, quanto tempo a gente já não fala de privatização de Eletrobras, né? E eu acho que as estatais vieram esse ano para fazer o pessoal morder a língua, né? Então, o pessoal que, não investe em estatal, muito arriscado. Poxa, Banco do Brasil despontou em relação aos outros bancos. Eletrobras também, bom, agora é privatizada, mas o governo ainda tem uma boa parcela das ações, então podemos dizer que tem forte influência. Você tem aí empresas estatais, Petrobras também, que também despontou, então você tem aí empresas estatais que, poxa, estão ali no top 20 do Ibovespa. Sim. Mas basicamente, né, aquilo que eu disse, se o seu pilar é renda, você precisa buscar alguns tipos de empresas que geralmente se encaixam de setores que fazem sentido por algumas características. Então, perenidade do negócio, né? A consolidação de mercado dessas empresas, né? Por que isso é importante? O Brasil é um país que convive com a inflação, isso é histórico. Então, empresas líderes dos seus mercados, elas conseguem ter uma vantagem de preço. Elas repassam no preço esse viés inflacionário. Claro que isso não acontece para e passo, não é, a inflação veio, amanhã ela corrige, não é assim que funciona, mas quando você olha em retrospectiva, em média, ao ano, essas empresas, a maioria das empresas da Bolsa conseguiram repassar a inflação, superar a inflação, né? Porque são ativos reais. Então, Isso até é um debate, né? Muito... Exatamente. As ações, elas protegem Sim, da sim. inflação. E de regra, sim. O problema é que, geralmente, o momento de maior oportunidade, justamente o momento em que a Bolsa está competindo diretamente com a renda fixa, né? Então, é complicado você convencer o cidadão de que é muito bom você investir na Bolsa para colher um dividend yield muito superior a 14%, né, 13,75% ao ano, mas para daqui 5 anos. Sim, agora ele não quer, né? Agora Não, ele quer agora, ele tem agora. Então, para que ele vai esperar 5 anos? Mas o que às vezes as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na Bolsa é sobre uma base crescente, se você está em boas empresas. Sim. Né? Isso vai se compondo conforme você vai reinvestindo os dividendos. Então, hoje, se eu olhar para trás e ver o histórico, se você comparar o preço que eu paguei em algumas posições que eu tenho versus o que elas me pagaram de dividendos, que é o que a gente chama de yield on cost, né? Que é a rentabilidade do dividendo sobre o preço médio, o preço que você pagou, né? O quanto você desembolsou. Cara, eu tenho rentabilidade hoje, por exemplo, Braskem me pagou 40% ao ano, que é muito superior à renda fixa. Sim. E isso continua. Então, como eu tenho preços confortáveis, e se cair, poxa, eu estou disponível ali com os meus próprios dividendos, né? Com esse fluxo constante para reinvestir, então você fica mais tranquilo, né? Com esse colchão, enfim, com essa rentabilidade. Só que isso não vem da noite pro dia, isso foi construído. Eu estou investindo há quase 20 anos. Não, 20 anos não, desculpa. Não, fiz a conta errada. Foi 2008. Para tudo, gente. Para tudo. 20 anos não. Não comecei com 8, não. Foi com 14. Com 14 anos, foi em 2008. Então, assim, tô há bastante tempo investindo, né? Então, isso é construído ao longo do tempo. Então, o BEST é isso. São aqueles 5 setores que se encaixam nessas premissas básicas. Esse tipo de empresa que a gente busca. Então, BEST, para vocês nunca mais esquecerem. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. BEST, de melhor mesmo. É para vocês nunca mais esquecerem esse acrônimo. Impossível esquecer.
Claro que não é só você pegar as empresas desse... Ah, a Luísa falou lá que é para comprar qualquer coisa desses setores, né? Aí você vai e me compra uma Oi, por exemplo, que tá no Best, mas, obviamente, né, tenham, né, parcimônia, obviamente, analisem as empresas, Sim. mas são bons setores para se começar, pelo menos. Olha, não necessariamente é mais importante, acho, as minhas maiores posições. Acho que as posições que mais pagam dividendos, acho que é até mais importante. Consequentemente, acabam sendo também as mais importantes na carteira, né? Mas hoje, sem dúvida, a BB Seguridade hoje, que é quase 30% da minha carteira, já foi mais, mas acabei parando de comprar e comprando outras coisas, e aí, naturalmente, a carteira vai se rebalanceando sozinha, né? Então, BB Seguridade, sem dúvida. Em segundo lugar, Santander. Terceiro lugar, Banco do Brasil. São as minhas 3 maiores posições. Muito bom. Muito bom. Eu gosto. Depois vem Taesa e acho que Petro também deve estar no top 5 aí. Petro. Gosto muito. Gosto. Tem alguma ação que você considera muito descontada? Só, nossa, essa aqui... Não, mas se eu falar, amanhã não tá mais, aquelas... Vou guardar aqui pra mim. Não, brincadeira. Não acho que tem todo esse poder, não. Mas é uma que a gente tem falado já há algum tempo, que é a Klabin. Que eu acho que é uma empresa talvez mal compreendida. Apesar dela se enquadrar no setor de papel e celulose, claro, ser uma exportadora de celulose, ela é uma empresa que tem muitas vantagens competitivas em relação aos seus pares, tanto aqui quanto internacionalmente. Então, o primeiro deles, que eu acho que é uma das maiores das fortalezas, é a verticalização. Então, ela possui o controle hoje, desde a semente que ela desenvolve, que ela precisa que os eucaliptos tenham um padrão, para que aquela celulose siga um padrão de qualidade, desde a semente até as florestas, a celulose, o papel e a embalagem. Então, são os 4 grandes segmentos que a empresa atua. E olha que legal. Ela foi lá, plantou a floresta. Pode vender a madeira. Ah, o preço não tá bom. A margem tá melhor na celulose. Vai lá, vende a celulose. O preço da celulose caiu? Legal. Vende menos celulose. Beneficia o produto na cadeia, né? Quer dizer, agrega valor, transforma em papel, Sacraft, papel cartão, LPB, que é Tetra Pak, né? Aquele tipo de embalagem especial. Ou vai para as embalagens comuns de e-commerce, enfim, papelão, né? Caixa de papelão. Então, ela tem muitos caminhos ao longo da cadeia. Ela vai escolher a maior margem. Obviamente, o que vai otimizar ali os seus resultados. Então, você ser acionista de uma empresa que pode escolher para quem ela vende, basicamente, é isso que eu estou querendo dizer, é uma vantagem muito forte. Principalmente se você for uma empresa comoditizada, com receitas em dólar. Então, eu acho que é uma vantagem muito boa para a Klabin, né? Que, de novo, é uma empresa que não é best, foge um pouquinho do óbvio, não tem um histórico muito positivo nesses últimos 3 anos, principalmente de dividendos, porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Então, primeiro veio pandemia, todo mundo deu uma segurada ali naquele primeiro momento, né? Não sabia o que estava por vir. Depois, o câmbio subiu bastante, então, efeito cambial, apesar de não ser caixa, ele afeta o lucro. E a empresa não tinha, naquele momento, uma política de hedge. Então, 2020 e 2021 foram anos meio ali minguados de dividendo. Mas a empresa parou de pagar circunstancialmente. Ela nunca virou e falou para o acionista, vou parar de pagar. Não. Ela tem uma política muito bem definida, que ela é X%, não vou lembrar agora, mas acho que é 30% do EBITDA. Então, é uma métrica muito fácil e que é uma métrica operacional. Ela precisa olhar o EBITDA justamente por isso, né? Quando você olha para trás, o lucro tem um comportamento errático por causa do efeito cambial. Então, com essa política baseada no EBITDA e sabendo que a empresa tem ali a intenção de pagar dividendos, aí sim eu acho que agora o investidor começa a ter uma melhor visibilidade do potencial da Klabin como uma boa pagadora de dividendos. Eu já tive Klabin no passado, eu acabei vendendo no início de 2021 por essa falta de visibilidade dos dividendos. Então, de novo, não tinha ainda uma política de hedge. A empresa estava com um prejuízo acumulado grande no PL. Então, mesmo que você seja uma máquina de imprimir dinheiro, você não pode contabilmente distribuir dividendos se você tem uma conta ali de prejuízo acumulado no patrimônio líquido. Não pode. Então, precisa esperar zerar essa conta, que ela zerou agora no terceiro trimestre do ano passado, quarto tri, não lembro, e voltou a pagar dividendo agora. Então, agora que o preço da ação está melhor, eu estou olhando para ela de novo e
Se Deus permitir, vou comprar para não vendê-la, né? Espero. Tô aguardando um preço de entrada aí. Não comprem só porque eu falei. Estudem porque eu falei. Diferente.